As migrações são caracterizadas por deslocamentos que acontecem de tempos em tempos e se repetem de maneira estacional por uma determinada população de espécies de aves. Na primavera, vemos a tesourinha chegar, o urutau cantar, o João Bobo aparece e o Suiriri retorna aos fios e postes da cidade. Mas e se eu te disser que alguns passarinhos não migram por causa da estação em si? E que essas migrações ocorrem em curtas distâncias durante o ano todo, seja no perímetro de um mesmo município ou de uma cordilheira de serras para outra. Quer saber como funciona a migração de pássaros aqui na Serra Mantiqueira? Então se liga que este é o assunto deste vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Ribeiro, sou educador ambiental e instrutor de observação de aves aqui na Serra Mantiqueira, especificamente entre Gonçalves e São Bento do Sapucaí. Bem, é claro que aqui eu preciso me limitar a um tema de migração, porque senão eu iria passar horas falando sobre esse assunto, já que a gente precisa considerar diversos fatores, como a inclinação da Terra, a etologia, que é o comportamento dos animais, né? A propósito, a migração por si só já é um comportamento, ou falar de campos eletromagnéticos, sabe? É muito amplo, né? Portanto, hoje eu quero me restringir às migrações que ocorrem aqui na região que vivo, que é onde eu tenho uma experiência também para falar. O comportamento de migração varia muito de região para região, especificamente as migrações intra-regionais, que são essas migrações de curta distância. Por isso que o hábito migratório é tema para todo um curso, ou ao menos um módulo de um curso. E por falar em curso, eu vou deixar fixado no comentário deste vídeo o link para você conhecer o nosso curso de ornitologia voltado à identificação de aves, inclusive através dos cantos. Foi um curso que elaborei com a Rita, pelo Poder das Aves. E para você conhecer tudo mais, basta acessar o primeiro comentário fixado neste vídeo. Então assim, há princípios que elas vão se repetir em diversas partes do mundo. Então mesmo que você não esteja na Mata Atlântica, mesmo que você não conheça a Serra Mantiqueira, a lógica que eu vou apresentar aqui para vocês, ela também se repete em áreas com uma geografia semelhante, em áreas serranas, e também quando você vier para a Serra Mantiqueira, você já vai ter uma consciência maior de como funciona essa dinâmica de migrações de aves por aqui. Este fenômeno fascinante, marcado pelas viagens sazonais e a direção que determinadas populações fazem entre áreas de reprodução e não reprodução, acontecem por diferentes estímulos, todos ligados a fatores ambientais. Claro que ninguém vai migrar só porque quer. Esses fatores ambientais, eles se resumem a áreas de reprodução e não reprodução, assim como para alimentação e também condições climáticas. Então, por exemplo, uma mudança na paisagem após um incêndio florestal é uma condição da qual quem tiver a capacidade de migrar, vai migrar. Inclusive, esse é até um dos pontos que fazem com que determinadas espécies fiquem sensíveis diante de ameaças a extinções, porque elas são muito residentes e elas não têm essa habilidade, né, de ir de uma região para outra. Aves que conseguem fazer essas migrações, elas estão mais propensas a se adaptar melhor a estresses ambientais. Estresse como degradação de um ecossistema, de um habitat, né? A mudança climática em uma determinada área. Mas voltando a falar aqui dos movimentos que ocorrem ao longo do ano, eu vou me especificar hoje com os que são de curta distância, as conhecidas como migrações intra-regionais, que ocorrem dentro de uma mesma região. Essas migrações são diferentes, bem diferentes, que possuem, tem os dois canarinhos fazendo ninho ali, a coisa mais bonitinha. Essas migrações intra-regionais, elas possuem uma dinâmica bem diferente das migrações interregionais, porque as interregionais são de regiões em regiões, elas vão variar conforme todo um bioma, muitas vezes, né? É um grande deslocamento que as aves fazem. Já as de curta distância, elas são muito mais sutis. Então nem todo mundo vai perceber
que tá acontecendo essas migrações. Ela é tão frequente aqui na Mantiqueira e com certeza em várias outras regiões semelhantes pelo Brasil e também pelo mundo, só que pouco se falam delas. Precisa de uma certa sensibilidade, de uma convivência e um conhecimento prévio para compreender essas migrações. Por exemplo, muitas vezes é a disponibilidade de luz que vai levar uma ave a se deslocar de uma área para outra. Porque a luz, ela afeta tudo, né? Ela afeta a reação das plantas, a reação dos insetos, anfíbios. É toda uma cadeia sistêmica, ou melhor, um ecossistema que vai reagir de acordo com essas variações da luz ao longo das estações. Pensa bem, aqui com tantas cordilheiras, tem áreas que em determinadas épocas do ano não entra luz, não tem luz lá. Já parou para pensar nisso? Há uma mudança no eixo de rotação da Terra, né? E com isso, áreas que não chegavam luz antes acabam tendo luz e áreas que tinham não tem. E há toda uma reação a partir daí dos seres que vivem por ali, nessas áreas afetadas pelas disponibilidades de luz. E aqui a gente está falando do fotoperiodismo, que são os períodos de luz ao longo do ano. Isso por si só já é uma categoria de migração de passarinhos e também de não passarinhos. Leva a migração, faz a migração acontecer. A migração ela é uma consequência. Preste atenção nisso. A migração ela é uma consequência ou uma reação da mudança das condições de um determinado território. Sacou? Capite? De acordo com a condição de um determinado território, as aves vão querer sair de lá ou ir para lá. E principalmente em áreas de serras com vastas florestas, como a gente tem por aqui, essas migrações se tornam ainda mais difíceis de você perceber, de você mapear. E se você já não tiver um certo treino, um convívio com esses fenômenos. A propósito, né? Repara só, a maioria das pessoas, elas só percebem que estamos num período migratório em áreas mais abertas, porque é mais fácil de você notar as espécies nessas áreas. Já em ambiente florestal é mais difícil, você tem que realmente se aprofundar naquele ambiente e isso envolve uma dedicação, não é tipo uma super dedicação, é só você observar mais a natureza. E já, enfim, se você vive numa área aberta, em cidades, né, litoral, cerrado, que não tem regiões tão serranas, fica mais claro que você tá num período migratório, principalmente quando o tizil aparece, ou quando escutam o canto do bigodinho. Mas a verdade é que essas migrações intra-regionais, que são mais sutis, elas estão acontecendo o ano inteiro, a todo momento. E não necessariamente vai respeitar os ciclos das estações. Vai haver espécies que vão migrar a cada 2 anos, a cada 4 anos, a cada 7 anos, como no caso da cigarrinha bambu. Há um artigo até que eu posso mencionar nesse vídeo que fala a respeito da cigarra bambu, que migra de tempos em tempos, assim, de anos em anos, porque ela vai acompanhar as reações com a chusquia, que é um tipo de bambu, né, um bambuzinho de altitude. Saiba que ele é um habitat da cigarra bambu, uma espécie super rara, difícil de encontrar, com certeza, provavelmente está ameaçada de extinção, é difícil de mapear. Se o ecossistema dela já está ameaçado de extinção, então ela com certeza está também, né, gente? É a mesma questão com o grimpeiro aí. Esse aqui é um teste para vocês verem se eu realmente sei do que eu tô falando ou não, porque toda hora eu tenho que ficar de olho, né? Gostavam desse comedouro aqui? Depois vocês comentem abaixo aqui também se esse comedouro que ajuda eu me distrair e aumentar o meu trabalho na edição desse vídeo valeu a pena para vocês também observarem aves enquanto a gente fala de aves. E essas migrações que ocorrem de anos em anos, elas podem ser da mesma espécie, mas acontecer em períodos diferentes, porque as migrações elas também vão ser diferentes de acordo com as populações de aves. Então, uma determinada população que vive na Mantiqueira, ela pode migrar num momento diferente
sendo a mesma espécie de uma população que vive na Serra do Mar, por exemplo. Tudo por conta dessa variação de luz, como eu já falei, né? Você alterando a disponibilidade de luz a toda uma mudança sistêmica. Toda a natureza reage e a biodiversidade que a gente tem por aqui, ela vai ser muito sensível a essa variação do fotoperiodismo, sabe? Porque todas as formas de vida que elas interagem são sensíveis a isso também. E o clima é sensível a isso. Basta uma passarinhada aqui na Mantiqueira para você verificar com seus próprios sentidos como que a biodiversidade reage às diferentes mudanças na disponibilidade de luz ao longo do dia, ou até mesmo no mesmo período do dia, mas em ambientes diferentes, com variações de luz diferentes, sabe? Você pode fazer a mesma atividade, tipo, se você vier com a gente, por exemplo, no roteiro Raridades da Mata Atlântica, a gente passa por trechos de florestas. Conforme você vai caminhando por este roteiro, mas você vê que a floresta vai mudando conforme a disponibilidade de luz, porque determinadas espécies gostam mais de sombras e outras espécies gostam mais de ambientes expostos à luminosidade constante. Isso fica inclusive muito mais evidente com os beija-flores. E há também, agora presta atenção aqui, ó, existe uma migração, a migração tipo like. Você conhece isso daí? O like, ele tá aí com você, ele pode migrar pra cá, ó, pra aqui, ó. Deixe o seu like. Mas falando sério agora, você já deve ter reparado nisso, né? Há migrações que elas estão fora do período clássico, que seria primavera-verão, acontecendo ali no outono e no inverno. Porque são migrações que ocorrem de bacia hidrográfica para bacia hidrográfica, de vale em vale, de cordilheira de serras em cordilheiras de serras e de perfil altitudinal. Essas também. Algumas espécies, elas vão habitar os topos das serras em determinadas épocas do ano e em outras épocas elas vão descer ao vale, como também, por exemplo, né, o gato-bandeira, que aparecia no comedouro de casa, ali nos seus períodos de outono e inverno, e sendo que é uma ave que você dificilmente encontra e observa em vales, porque é uma ave já de copa. Isso já é difícil de observar se não for em torre de observação de aves. Ou numa sacada, que você esteja diferente para as copas. E outra é que você tem que estar no ambiente serrano. Então no vale, ele só vai estar em um período do ano. Ele não vai ser uma super migração que ele vai fazer, tipo, da Mantiqueira até, sei lá, Serra do Cipó, ou até a Serra do Mar, que tá próximo, mas já seria uma migração bem considerável, né? Não, ele pode migrar ali da Mantiqueira pro Vale do Paraíba, das serras que há ali em São Bento pro vale, né? Até porque essas regiões de serra, como é a Mantiqueira, tem uma grande variação no perfil altitudinal. Então vai haver, sim, essa migração de acordo com a altitude em determinadas épocas do ano. O Saiandurinha também, nossa, esse daí é lindo, né? Nossa, essa ave é maravilhosa, assim, macho, fêmea, assim, meu, ele vive em pequenos bandos. É uma outra espécie que vai ter essas migrações de curta distância, que vai variar também a sua dieta conforme a estação do ano, sendo mais insetívora durante o verão e mais frugívora no inverno. Outro pássaro que é um símbolo desse vídeo, né, que a gente pode falar, é o capacetinho do ocupau, que é um passarinho que durante o nosso levantamento na Gorjeios da Mantiqueira, nós realizamos lá, né, um levantamento da biodiversidade, da avifauna que há por lá, aparecia nos períodos da primavera e até no verão ali a gente conseguiu ver um pouco ele, e depois ele migrou, foi visto do outro lado da serra que a gente estava. Ele fez essa migração de curta distância, mas as pessoas não vão falar que essa ave é uma ave migratória, porque você não vê ela em grandes bandos, se deslocando para várias regiões. São migrações muito sutis, muito discretas, sendo
de frente para um vale, atravessando a serra e ficando de frente para um outro. E a gente continua fazendo o monitoramento dessas aves durante as passarinhadas que a gente realiza na Gorjeios da Mantiqueira. Inclusive, esse é um dos nossos roteiros, caso você queira verificar, ver como é essa atividade por lá e também contribuir com esse monitoramento durante a sua atividade de observação de aves, um dos lugares mais lindos de São Bento do Sapucaí, com um pôr do sol maravilhoso. Já acessa o link que eu vou deixar na descrição deste vídeo para você conferir como é essa experiência de observar aves na Gorjeios da Mantiqueira, uma das principais áreas para se observar aves em São Bento do Sapucaí. Como você pode ver no assunto desse vídeo, quis tratar com ênfase, né, com destaque para as migrações que ocorrem na Serra Mantiqueira. Claro que aqui também dá para observar o urutau, diferentes espécies do gênero Miarcos, as guaracavas. Você consegue também observar o bem-tive rajado, a tesourinha, nossa, maravilhosa, o João Bobo, todas essas espécies que já têm um comportamento de migração mais evidente, assim, mais considerável. Mas há outras migrações que ocorrem por aqui e é durante o ano todo. Se você quer fotografar, por exemplo, o capacetinho do Ocupau, se você quer observar o capacetinho do Ocupau no estado de São Paulo, agora é o momento. Agora na primavera, né? E por isso que é legal você contratar um guia local quando você quer observar aves nessas regiões que você não conhece, porque ele já tem isso muito bem mapeado, como é o nosso caso aqui. A gente que vive aqui, a gente que caminha aqui todos os dias, a gente que observa aves aqui, trabalha com isso, a gente sabe onde observar as espécies que você gostaria de observar ou de fotografar também. Sei que muita coisa de migração não foi falado nesse vídeo, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, sugira aqui nos comentários quais seriam os temas que você gostaria de ver aqui no canal da Pássaros, né? Também há as aves residentes que a gente não pode desconsiderar. Como será que elas lidam e se comportam com essas migrações, né, de curtas distâncias e também de longas distâncias? Já parou para pensar nisso? Alguns passarinhos, eles não gostam muito de turistas em suas áreas, né? Eles defendem seus territórios ferozmente. Já outros adoram porque é um prato cheio. Então, se você quer saber sobre as aves residentes, aí é com você, você que vai decidir dependendo do seu comentário. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.